Bom pessoal, dando continuidade ao nosso curso O Começo de Tudo, aprendendo a como se tornar um investidor. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre investidores e especuladores, a diferença entre juros simples e juros compostos, a diferença entre o tempo, valor de investimento e como isso impacta os seus investimentos no longo prazo e também no curto prazo. E também vamos falar sobre as 3 variáveis que mais impactam no longo prazo. E que variáveis são essas, Darley? Tempo, taxa de rentabilidade e o tamanho dos seus aportes financeiros. Bom, e se você ainda não é inscrito ou inscrita, considere se inscrever. A gente está produzindo isso com muito carinho. Eu quero que todo mundo se torne melhor investidor, que todo mundo possa cuidar melhor das suas finanças. Então é com esse intuito que a gente produz o conteúdo aqui. Deixa aquele like, compartilha com aqueles 10 mil melhores amigos ou amigas para continuar espalhando a palavra de educação financeira e para que mais gente tenha uma aposentadoria tranquila. Bom, pessoal, quando a gente fala de especulador é aquele cara que quer ganhar, que quer aproveitar os movimentos de curto e às vezes até médio prazo ali do mercado financeiro. Darley, o day trader, o que esse cara é? Esse cara ou essa cara, né? A mulher também pode ser uma day trader, é um especulador. Ele está tentando ganhar com as pequenas oscilações que existem no mercado no dia a dia. São pessoas que surfam tendências, né? Que usam muito, tem pessoas que usam muito a metodologia do trend following e existem muitas outras pessoas que utilizam além do tio Uli no Brasil, mas basicamente o especulador é aquele cara que se preocupa com as oscilações de curto prazo, que tende a aproveitar essas oscilações, seja com o mercado caindo ou o mercado subindo. O investidor ou a investidora está buscando a renda advinda daqueles investimentos, seja dividendos, seja juros sobre capital próprio ou o que quer que seja que aquela empresa possa gerar, ou aquele fundo imobiliário, ou aquele REIT, ou o que quer que seja, renda fixa com cupons semestrais. Ele está buscando a renda, ele está buscando ganhar com aquilo, mas sem se preocupar com o curto prazo. E para a gente ir para o segundo tópico desse vídeo é os juros compostos e os juros simples. Os juros compostos fazem o dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme. Mas Darley, para a gente ver uma diferença nos juros compostos, quanto tempo eu preciso? Pessoal, no início tudo é mais complicado. Tudo que você for fazer na sua vida, no início é muito difícil ter um retorno muito grande. Isso vai depender muito do quanto você investe e até mesmo com grandes quantias. Você vai começar a ver uma diferença a partir dos 3, 4 anos ali, até porque já deu tempo de você receber aqueles dividendos, reinvestir e fazer com que a sua bola de neve cresça cada vez mais. Para dar um exemplo de juros simples, vamos supor que você tenha a quantia de R$1.000. Os juros simples te dariam, numa situação muito hipotética, 10% ao mês e você teria R$1.100. No segundo mês você teria R$1.200 com a mesma taxa de retorno de 10%. E quando a gente fala de juros compostos, na mesma situação hipotética, na mesma taxa de rentabilidade, os mesmos R$1.000 no primeiro mês te dariam R$1.100 de retorno, só que aí você aplicaria os 10% no segundo mês em cima do valor total, o que daria R$1.210. E agora você vai jogando isso numa planilha no longo prazo e quando você vê, formou uma bola de neve tão grande que nem você imaginava, porque é juros sobre juros. Para você ter uma ideia melhor do que é um juro composto, deixe de pagar o seu cartão de crédito um mês para você ver a bola de neve que vira. É assim que o banco ganha dinheiro, com juros compostos inversos, que aí nesse caso você paga ao invés de receber. Mas se você está assistindo esse vídeo, você está preocupado e preocupada em receber e não em pagar juros compostos, beleza? E se você não tiver entendido os juros compostos, deixa aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia até que você saia completamente com isso firme na sua cabeça, beleza? E indo para o terceiro ponto desse vídeo, né, as 3 variáveis, né, o triângulo que mais impacta, você pode chamar de triângulo, tripé, do que for melhor para você se lembrar disso, para você ter isso anotado e saber que isso vai ser a base dos seus investimentos de longo prazo. E se você perguntar para qualquer investidor que você conheça, o maior arrependimento que ele vai ter ou ela vai ter é não ter começado antes, é não ter iniciado os seus investimentos antes, mesmo que seja com 50, 100 reais, porque com isso vai fazendo que você crie a disciplina, que você tenha o costume de sempre investir
investir no seu eu e no meu eu do futuro. As 3 variáveis que mais impactam no longo prazo, que vão fazer você ter sucesso nos investimentos, são o tempo de investimento, a taxa de rentabilidade e os aportes financeiros. No começo da sua jornada como investidor ou investidora, a quantidade e a velocidade com que você faz aportes vai ser muito mais importante. Só que com o passar do tempo, a sua taxa de retorno vai se tornar mais importante devido a todo o acúmulo que você já fez. Porque vamos supor, pessoal, o que é melhor? Você ter só R$1.000 com uma taxa de retorno de 15% ao ano, ou você ter 5, 10 milhões de reais com uma taxa de retorno de 8% ao ano? Provavelmente aquela pessoa vai demorar muito mais tempo para chegar. E aí quando você tem já uma quantia maior, você precisa de menos rentabilidade para continuar crescendo, para continuar saudável, correndo menos riscos e obtendo retornos saudáveis, tá? Quando você tem menos dinheiro, para você ganhar mais, você precisa correr mais riscos, e aí isso pode te levar ao risco da ruína, pode te tirar do jogo. Não é isso que a gente quer. A gente quer aquela caminhada longa, a gente quer aquela maratona, a gente quer chegar longe, a gente não quer ficar pelo meio do caminho. E para a gente ter noção, o grande empecilho das pessoas serem bem-sucedidas nos investimentos de longo prazo é a nossa mentalidade, porque a gente quer ficar mexendo, quer ficar trocando, fazendo isso e aquilo, e acaba com que a gente estraga toda a rentabilidade, todo o possível retorno que aqueles investimentos poderiam trazer para a gente. E coloca uma coisa na cabeça, pessoal, quando a gente está falando de longo prazo, a gente está falando de investimento. Não estou falando do especulador aqui que está fazendo ganhos no curto prazo. O day trader, o cara faz disso a profissão dele. O especulador faz disso a profissão dele. A gente está falando aqui de investidor, aquela pessoa que está pensando no futuro, tá investindo no seu eu do futuro. Então, quanto menos você mexer nos seus investimentos, maior tende a ser a sua rentabilidade. Ponto. Grava isso. Quanto menos você mexer nos seus investimentos de longo prazo, provavelmente maior será a sua rentabilidade. E um conselho, se eu puder dar para você, monta uma carteira, principalmente aqui nos Estados Unidos é muito fácil você montar uma carteira através de ETFs, você pode fazer um investimento global e você pode investir até mesmo no Brasil através dos Estados Unidos, caso você tenha todo o seu patrimônio no exterior, e fazer com que as empresas sejam trocadas sem que você precise mexer no seu portfólio. Por quê? O ETF, o S&P 500, se a empresa não se enquadra nos parâmetros do S&P 500, ela é cuspida fora, ela é jogada fora e entra uma nova empresa que faça parte dos parâmetros do S&P 500. Na Nasdaq 100 Composite é a mesma coisa, a empresa tem que fazer valer para estar dentro daquele índice. A gente tem ETFs como o VGT, que cuida somente de empresas de tecnologias com uma taxa baixíssima, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, e tudo que é ruim, o ETF vai cuspindo fora para você e você só vai investindo naquele ETF todo mês. Você não mexe, você não toca, você só compra até o momento em que você atinge a sua liberdade financeira. Porque independente, a gente sempre vai precisar do dinheiro para pagar nosso café da manhã, nosso almoço e aquele jantar especial com a amada ou com o amado. E se eu puder deixar de lição algumas pessoas em que eu me inspiro e que vocês podem se inspirar também, eu falaria os seguintes nomes. Primeiro, Warren Buffett, Charlie Munger, Ray Dalio, Howard Marks, e para falar que eu não sou patriota, Luiz Barsi. Como extra também, se você quiser dar uma olhada, esse cara é um especulador, investidor, muita gente não gosta dele, mas tem o George Soros, só que é um cara que é extremamente avançado, um pouco mais complexo de entender, mas deixa aí na caixinha porque na parte de investimentos ele tem muito a ensinar pra gente. Eu sei que ele não é um cara muito ético, é um cara que na maioria das vezes não é bem falado na mídia, mas pessoal, come o peixe, joga o espinho fora, beleza? Então, para essa aula, a gente fica com o seguinte: comprar, segurar, esquece do que está acontecendo na política, esquece que o preço da gasolina está subindo, esquece o que está acontecendo, foca em trabalhar, gerar mais dinheiro e fazer com que os seus investimentos sejam cada vez maiores e melhor administrados. Tamo junto e é só o começo. Te espero na terceira aula.